Sob o sol escaldante, sombras deslizam pela grama seca como a morte buscando seu caminho. Mas na terra dos mortos, ainda há aqueles que fazem as cobras fugirem. Quem realmente controla esta guerra? África. A guerra dos guerreiros contra as cobras. Sob o forte sol africano, a savana se estende como um oceano seco e amarelo. Cada folha de grama que se move carrega o sopro do vento e o cheiro de poeira quente. Entre as rochas rachadas, cobras venenosas se escondem na escuridão, onde a morte está a apenas um sopro da vida. Ao longe, a terra se abre em veios secos, onde areia e sangue se misturam com os vestígios da caçada da noite anterior. Esta é uma terra que não pertence a ninguém. Aqui, os venenosos governam pelo medo, e outros sobrevivem pelo instinto de superá-lo. Em nenhum outro lugar da Terra a vida é forçada a ser tão dura. Entre a grama seca e as rochas quentes, as sombras se movem silenciosamente, sem som, sem deixar rastros. Este é o mundo das cobras venenosas, assassinas silenciosas. Elas são fruto de uma adaptação perfeita. Sem pernas, sem garras, sem músculos enormes, mas dominam com velocidade e precisão absolutas. Em um único ataque, a cabeça da cobra pode se mover mais rápido que as garras de um leopardo, e apenas uma dose de veneno menor que um grão de areia é suficiente para derrubar um antílope ou até mesmo um leão. Em milhões de anos de evolução, o veneno tem sido a arma suprema, uma ferramenta para controlar o equilíbrio da natureza. Mas, nesse ciclo cruel de sobrevivência, ainda existem criaturas corajosas o suficiente para impedir a morte. Da grama baixa, o vento soprava o solo que cobria uma pequena caverna. Uma figura redonda e lenta surgiu. Um porco-espinho. Seu corpo era coberto por milhares de espinhos duros como lanças, uma armadura viva que girava a cada respiração. Quando ameaçados, os porcos-espinhos erguiam todos os seus espinhos, formando uma muralha de defesa perfeita. Se atacado, um leve puxão dos músculos das costas pode fazer com que os espinhos penetrem profundamente na carne do inimigo, quebrando-se e ficando presos sob a pele como pequenas lanças. Não é rápido, não é agressivo, não luta ativamente, mas nunca tem medo.
O instinto do porco-espinho não é fugir, mas sim permanecer firme e esperar. Ao meio-dia, o chão tremeu com o calor até rachar. Uma cobra caçadora deslizou para frente, com o pescoço erguido, a cabeça balançando levemente em alerta. Ela havia escolhido seu alvo, uma pequena criatura procurando raízes de árvores no campo iluminado pelo sol. Caindo em silêncio. Mas antes que o corpo da presa pudesse se tornar uma refeição, algo se aproximava, não rápido, não apressado, lentamente. Apenas 2 olhos se encontraram no calor sufocante. Uma estocada reta. A batalha terminou sem um vencedor. A cobra foi forçada a fugir. E nesta terra áspera, foi o suficiente para fazer a morte recuar. A sombra do ouriço desapareceu gradualmente na grama, deixando apenas seus rastros se contorcendo, sumindo na areia como uma pequena ruga na longa história da natureza. Mais longe, em um tronco seco de árvore, uma águia cobreira observava a grama abaixo. Seus olhos amarelos eram aguçados pela luz do sol, perscrutando o menor movimento na grama seca. Com um mergulho preciso, ela poderia matar uma mamba antes que ela pudesse se virar. No céu, o poder do veneno era neutralizado pela velocidade e pela visão. A águia cobreira marrom era mais do que uma caçadora. Era um símbolo de opostos absolutos. Onde a morte era subjugada pela luz e o poder jazia em perfeito silêncio. Quando a águia cobreira partiu, no chão, as menores se preparavam para uma luta própria. De velhos buracos no chão, pequenas cabeças emergiram. Um par de olhos brilhava, alerta. Logo, todo o bando de mangustos emergiu da terra seca. Seus corpos pequenos e ágeis brilhavam com a cor da terra queimada pelo sol.
Eles vivem em bandos, cada indivíduo com uma função específica. Um guarda, caçador e zelador. Toda a comunidade opera como um único organismo, onde a coordenação é a arma mais poderosa. Entre eles, o vínculo não é de sangue, mas de confiança absoluta, o que os ajuda a sobreviver no mundo dos solitários. À distância, uma sombra escura desliza silenciosamente para fora de uma cavidade na rocha. Uma cobra desliza para a frente. O mangusto ainda não percebeu o perigo. Quando o pescoço da cobra se abre para o alto, sua sombra se estende pelo chão. Dois inimigos eternos se encontram. Um lado é inteligência, o outro é veneno. Sem rugido, sem chiado. De repente, a cobra ataca. Na maioria das vezes, as cobras só vencem quando seus oponentes são jovens ou desprevenidos. Mas hoje, o mangusto testa a paciência, uma arma contra a qual até o veneno deve ter cuidado. Na natureza, a vitória não é do mais forte, mas do mais alerta. À medida que o sol brilha, a terra arenosa se move com a brisa quente. Em uma árvore alta, uma cobra desliza pelo tronco. Sua pele amarela se mistura perfeitamente com a folhagem encharcada de orvalho. Em um galho, um bando de tecelãs sociais corre de volta para seu ninho, seus grandes ninhos de palha amarela como lâmpadas na árvore. Cada pequeno pássaro, com o bico segurando uma folha de grama, desliza de volta para seu ninho com as asas batendo rapidamente na correria do dia. A cobra espera. Seu corpo se estende ao longo do galho, os olhos entreabertos, a língua agitando o ar. Atrás dos arbustos, a mamba negra planava como fumaça. Não precisava de camuflagem, pois a velocidade era sua forma de se esconder.
Um estalo, mais rápido que um piscar de olhos, e a terra pareceu prender a respiração. Mas até ela sabia como se curvar diante da águia do céu. Nesta terra, ninguém era imortal. Quando o vento mudou de direção, o calor da estepe desapareceu, dando lugar à umidade de outro mundo. A floresta tropical gradualmente apareceu, densa e úmida como se respirasse. A luz filtrava-se através da folhagem em tênues raios, caindo no chão coberto de podridão e umidade. Aqui, a morte não rastejava na areia, mas entre as raízes das árvores e o musgo. No meio daquela floresta, a cobra real, a cobra mais venenosa, movia-se silenciosamente. Seu corpo pode ultrapassar 4 metros, deslizando pelo chão como um riacho negro. Seus olhos não piscam, seu pescoço é largo e seu andar é destemido. Ao contrário das cobras comuns, a cobra real não caça ratos, e ela caça outras cobras, mesmo as venenosas. Com uma mordida precisa no pescoço, ela acaba com sua presa silenciosamente e a engole inteira. Neste mundo úmido, onde todas as espécies se escondem para sobreviver, a cobra real caminha como um rei. Ela não ataca imprudentemente, não cospe veneno para assustar. Ela apenas observa, espera e escolhe o momento perfeito. Porque uma mordida errada, na selva, pode custar-lhe a vida. Mas até o rei tem seus desafiantes. Quando chega a época de acasalamento, a floresta de repente fica estranhamente silenciosa. Eles deslizaram lentamente um em torno do outro, cada giro em um ritmo tenso. Então, de repente, eles se lançaram um contra o outro. Corpos se enrolaram, entrelaçaram, empurraram, pressionaram. Cada estocada, um desafio.
A luta era um ritual de poder, onde aquele que mantivesse a cabeça erguida teria permissão para continuar sua linhagem. O vencedor mantinha a cabeça erguida. No mundo do veneno, a dominância não vem da crueldade, mas do controle do instinto, do silêncio daquele que espera. Quando as primeiras chuvas da estação caem, a cobra real se refugia nas sombras, onde pequenos riachos deslizam ao redor das raízes das árvores. Morte e vida se equilibram novamente. Em um mundo onde todas as criaturas precisam se equilibrar, a cobra não é apenas um símbolo de medo, mas a última guardiã da ordem na natureza. Quando as primeiras chuvas da estação caem, a floresta é lavada. Cada gota toca as folhas, lavando a poeira e os vestígios da luta. Em outras partes da África, dezenas de espécies diferentes de cobras ocupam seus próprios papéis na cadeia da vida. Cada uma é uma interpretação diferente da evolução, da velocidade e força ao silêncio perfeito. Nem todos os assassinos precisam de veneno como a cobra real para matar suas presas. Nos pântanos ao redor do lago, a piton africana, a maior cobra do continente, move-se como uma massa de músculos entre os juncos. Sua pele é grossa e escura, com padrões de pedra antiga, seus olhos dourados são frios e calmos. Ela não tem veneno, nem velocidade, suas armas são a paciência e a força bruta. Com apenas 3 apertos, ela pode esmagar as costelas de um antílope jovem. Quando seu último suspiro se esvai, a piton abre a boca e engole sua presa inteira. E por semanas depois, ela simplesmente fica parada, esperando para digerir sua única refeição do mês. A piton das rochas reina com pura força e silêncio. Nas pradarias sul-africanas, na grama seca e rala, o texugo do mel caminha com o andar atarracado, pelo espesso e cinzento, olhos brilhantes e garras pequenas como facas. É pequeno, mas sua confiança faz até a mamba negra recuar. O texugo do mel tem pele de até 6 milímetros de espessura, uma armadura elástica e uma imunidade natural a toxinas, o que o ajuda a sobreviver à picada fatal de uma cobra venenosa. Quando atacado, ele se lança e se esquiva no mesmo movimento. Se injetado com veneno, ele simplesmente desmaia por algumas horas, depois acorda e continua a se alimentar de quem tentou matá-lo.
sem medo da dor. Sem medo da morte. O texugo do mel é o desafio máximo da natureza, onde o instinto supera o veneno e a tenacidade se torna uma forma de poder. Dois símbolos opostos coexistem nesta terra. Ninguém sabe quando o próximo encontro acontecerá, mas quando acontecer, o mundo testemunhará uma história diferente. E esse será o próximo capítulo no ciclo de sobrevivência selvagem. O que você acha interessante sobre aqueles que enfrentam cobras? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro do próximo encontro. O céu parece livre. Mas para todas as criaturas abaixo do solo, este é um lugar onde a morte desce silenciosamente. Nenhum rugido. Não havia sinais de alerta. Apenas uma sombra escura disparou através da luz do sol e garras caíram como um raio. Abutre. Águia. Águia. Os governantes do ar. Cada asa é uma frase. Cada bater de asas é um aviso. No mundo deles, não há compaixão. Só existe o instinto e o fim. Senhor do céu. Os perigos dos predadores aéreos. Nos altos céus, onde o ar fica mais rarefeito com a altura e o sol brilha diretamente nos olhos daqueles que ousam olhar para cima, existe um mundo invisível, mas mortal. Para criaturas abaixo do solo, a morte nem sempre vem por meio de presas ou garras. Às vezes, assume a forma de uma sombra deslizando silenciosamente pelo céu. Nenhum som. Sem aviso. Há apenas um golpe do destino. Esta é uma terra de criaturas que voam com precisão e matam com paciência. Abutre. Águia. Águia. Cada espécie tem seu próprio modo de vida único. Uma estratégia separada. Mas todos são especialistas em morte. Os abutres estão entre as aves de rapina mais bem adaptadas à função de limpeza da natureza. Eles não têm garras afiadas como águias ou falcões. Em vez disso, sua arma é um bico forte e curvo, poderoso o suficiente para rasgar a carne e os tendões secos de carcaças de animais em decomposição. As cabeças e os pescoços dos abutres geralmente não têm penas, uma característica evolutiva ideal que os ajuda a evitar infecções quando enfiam a cabeça em cadáveres em decomposição.
Eles podem não parecer bonitos, mas cada detalhe de seus corpos é precisamente projetado para o trabalho mais brutal da cadeia alimentar. Eles possuem visão superior. Um abutre pode ver um cadáver ou sinais de vida chegando ao fim a mais de 3 quilômetros de distância. No céu, quando um indivíduo avista uma carcaça de presa, ele circula e diminui gradualmente sua altitude. Esse comportamento serve como um sinal. Poucos minutos depois, dezenas de outros chegarão de todos os lugares. É um sistema de observação passivo, mas extremamente eficaz. A cooperação tácita dos solitários. Embora os abutres não caçem diretamente, ainda ocorrem conflitos entre eles. A competição por carcaças entre abutres ou com outros necrófagos, como hienas, chacais e até leões famintos, pode se tornar acirrada. Entre os abutres, o abutre de orelha cinzenta e o abutre de dorso branco são as duas espécies dominantes em tamanho e poder. Quando estão presentes, espécies menores, como o condor, são forçadas a esperar sua vez ou encontrar oportunidades para se espremer em brechas na multidão caótica. O estômago dos abutres contém um ácido muito forte que os ajuda a digerir carne estragada, sangue seco e bactérias como antrais ou estafilococos. Graças a isso, eles não apenas comem carcaças, mas também atuam como filtros biológicos para o ecossistema. Sem eles, doenças poderiam surgir a partir de carcaças em decomposição, afetando predadores, herbívoros e humanos. Em termos de reprodução, os urubus têm hábitos muito diferentes quando comparados a outras aves. Eles se reproduzem lentamente, com cada par geralmente colocando apenas um ovo por ano. Seus ninhos geralmente ficam localizados em penhascos altos, copas de árvores ou penhascos, onde poucos predadores conseguem alcançá-los. Os filhotes de pássaros precisam de muitos meses para se desenvolver completamente antes de fazerem seu primeiro voo. Ambos os pais participam dos cuidados, desde a incubação até a criação. Essa reprodução lenta torna as populações de abutres muito vulneráveis às mudanças ambientais e à intoxicação alimentar causada pelo homem. O mundo moderno está levando o abutre ao limite. Muitas dessas espécies, principalmente na África e no sul da Ásia, diminuíram em número em mais de 90% nas últimas 3 décadas. A causa não é natural. Ela vem de medicamentos veterinários, pesticidas e envenenamento de cadáveres para matar predadores. Os abutres comeram as carcaças e morreram aos bandos. Uma morte silenciosa, assim como eles chegaram à natureza. Os abutres não são apenas símbolos de morte.
Eles são símbolos de renascimento. Da morte, eles ajudam a vida a continuar a circular. E em um mundo natural que está sendo virado de cabeça para baixo pelas mãos humanas, essas asas carecas são talvez a última esperança de manter o ecossistema limpo. Sobre as majestosas cadeias de montanhas, onde o vento uiva e o sol brilha diretamente nas rochas frias. A águia aparece como um rei sem trono. Com uma envergadura que pode chegar a 2,5 metros, eles não voam, mas planam. Sem trabalho, sem desperdício de energia. Um único bater de asas pode atravessar o vale, além da vista de predadores e presas. As águias não precisam ter pressa. Eles vivem pela precisão e silêncio. Músculos poderosos combinados com ossos ocos dão às águias grande poder de levantamento, mas peso leve. Eles possuem olhos localizados na parte frontal da cabeça, o que não só aumenta sua visão, mas também lhes permite determinar com precisão a posição e a distância. A visão de uma águia é pelo menos 4 a 8 vezes maior que a dos humanos. As presas podem ser vistas a mais de 3 quilômetros de distância. Quando a presa aparece, a águia mergulha a velocidades de até mais de 240 km por hora. Essa acusação foi mais do que apenas um ataque. Foi uma execução perfeitamente programada. Mas o verdadeiro poder da águia não está apenas na sua velocidade. Suas garras são longas, curvas e afiadas como lâminas. Sua compressão tem uma força de até centenas de quilos por centímetro quadrado, o suficiente para penetrar o crânio de suas presas. De coelhos e lontras até mesmo cervos e cabras montesas, nenhuma criatura está segura quando avistada. Algumas espécies de águias, como a águia real, podem abater presas mais pesadas que seus próprios corpos. Eles não caçam porque estão com fome. Eles caçam por dominância e por dominância aérea. Durante a época de reprodução, a águia revela um lado mais gentil, mas não menos feroz. Eles geralmente acasalam para o resto da vida, construindo ninhos em afloramentos rochosos ou árvores altas, onde nenhum outro animal ousa se aproximar. Seus ninhos podem ser tão grandes quanto uma cama e são usados repetidamente ao longo dos anos, expandidos e reforçados até se tornarem uma fortaleza aérea.
Cada ninhada põe apenas de 1 a 3 ovos. Os filhotes de pássaros são fracos quando nascem, mas seu instinto de sobrevivência é ativado desde o primeiro segundo. Em tempos de escassez de alimentos, os filhotes mais fortes superarão seus irmãos. Não por causa do mal, mas porque a vida exige escolhas. E a águia nunca poupa os fracos. Quando um filhote de pássaro cresce, sua primeira lição é aprender a cair. Eles são empurrados para fora do ninho pelos pais para aprenderem a voar sozinhos. Se caírem, terão que lutar. Se não conseguirem, eles morrem. Mas se eles passarem, eles voarão. E a partir daí, não parou mais. É assim que as águias criam descendentes dignos. Em muitas culturas, a águia é um símbolo de liberdade, força e vontade firme. Os romanos esculpiram uma águia em suas lanças legionárias. Os Estados Unidos escolheram a águia americana como seu símbolo nacional. As tribos indígenas consideravam as águias mensageiras dos deuses. Nenhuma outra ave carrega tanto significado simbólico quanto a águia. Porque quando decola, as pessoas veem seus próprios sonhos. Um sonho de poder, de vontade de superar tudo. Sobre estar sozinho no céu sem pedir permissão a ninguém para ser livre. No céu, as águias não são as mais rápidas nem as mais numerosas. Mas é a espécie que faz com que todas as outras criaturas a admirem. Não por medo, mas por respeito. Seu silêncio é poder. Sua solidão é poder. E cada bater de asas é uma declaração de que este céu é somente para aqueles que nasceram para governar. No céu calmo, onde as térmicas levantam as asas do pássaro sem peso, o falcão é mais do que uma sombra planando. É uma máquina de caça perfeita, um engenheiro aeronáutico com olhos tão aguçados quanto telescópios e mergulhos de precisão absoluta. Embora não seja tão grande quanto uma águia, o falcão é superior em velocidade, agilidade e táticas de caça. Com asas longas e estreitas e uma cauda afilada, ele pode planar no ar por horas sem bater as asas.
Mas quando chega o momento, todo o seu corpo se transforma em uma flecha viva, descendo em direção ao chão a velocidades que podem ultrapassar 160 km por hora. Aquele mergulho foi mais do que apenas um ataque. É uma combinação de observação, cálculo e cronometragem aprimorada pelo instinto ao longo de milhares de gerações. O olho de falcão é uma obra-prima biológica. A visão deles é pelo menos 8 vezes melhor que a dos humanos. Um falcão voando a uma altitude de mais de 300 metros ainda consegue ver um rato escondido na grama. O sistema muscular ocular permite que eles mudem o foco rapidamente, fixando-se em um alvo no meio do movimento. Uma vez que esse olhar é focado, as chances de sobrevivência da presa são quase zero. As presas que os gaviões atacam geralmente são criaturas pequenas, desde ratos, coelhos, cobras até pequenos pássaros. Mas há falcões como o gavião de cauda vermelha na América do Norte ou o gavião de asas largas na África que ousam atacar espécies maiores, como perdizes, gambás ou até mesmo macacos bebês. Algumas espécies operam sozinhas, mas outras caçam em pares ou grupos, com funções claras como isca, distração e assassinato. Adaptações flexíveis também ajudam os falcões a sobreviver em uma variedade de habitats. Das selvas, savanas e cidades modernas, eles ainda caçam com a mesma precisão fria. Muitas cidades grandes, como Nova York ou Tóquio, têm até falcões fazendo ninhos em arranha-céus, de onde eles observam o mundo abaixo como se nenhum humano tivesse estado lá. Mas mesmo no mundo das aves de rapina, os falcões enfrentam concorrência. As águias são maiores e mais fortes, às vezes tomando conta dos ninhos dos falcões. Os falcões são mais rápidos, às vezes capturando presas no ar. A vida de um predador nunca é fácil. A época de reprodução é quando os falcões revelam um lado diferente. Em vez de serem assassinos de sangue frio, eles se tornaram arquitetos meticulosos. Seus ninhos geralmente são construídos no topo de árvores altas, penhascos ou outros lugares seguros de predadores. O casal ficará junto, construirá o ninho, chocará os ovos e criará os filhotes juntos. A fidelidade reprodutiva dura meses, até anos, em algumas espécies. Os filhotes de pássaros nascem frágeis, mas crescem muito rápido. Eles são alimentados com carne fresca todos os dias. As primeiras lições de observação, equilíbrio e, finalmente, decolagem acontecem naquele ninho. Foi o começo de uma vida no céu onde somente os fortes e precisos poderiam sobreviver.
Os falcões são a personificação da arte da caça. Sem exagero. Silencioso. Mais exatamente. Silenciosamente. E a morte. No mundo do céu, onde há apenas uma chance de matar, o falcão nunca falhou por impaciência. Eles são símbolos de controle, de bravura e de silêncio mortal. O céu não tem limites. Mas nem todos têm coragem de voar e sobreviver nesse espaço infinito. Os abutres não têm uma aparência nobre. Mas eles são os últimos guardas que mantêm a natureza limpa. Os falcões não são ostentosos. Mas cada um de seus avanços é uma lição de precisão, velocidade e controle. As águias não precisam rugir. Mas cada abertura de asas é uma declaração de poder e liberdade. 3 espécies. 3 estratégias. 3 vidas diferentes compartilhando o mesmo céu. Os abutres representam a morte. O falcão simboliza a habilidade. A águia é uma imagem do desejo de dominar. Eles não competem para viver. Eles vivem cumprindo seu papel no grande ciclo da natureza. No ar parado, quando a luz do sol brilha sobre as asas abertas, não é apenas a vida. É o equilíbrio. Precisão. A sabedoria da criação. E enquanto o vento passa, carregando o som de asas desaparecendo no céu, entendemos que o mundo continua. Obrigado àqueles que nunca tocam o chão normalmente. Eles são predadores. Seja um faxineiro. É um símbolo. E, acima de tudo, são um lembrete de que, não importa quão alto esteja, cada criatura é uma parte indispensável da vida.